Bom dia, pessoal. Então, conforme eu comentei na aula de ontem, a ideia dessa aula é apresentar mais algumas propriedades do campo elétrico e para a semana que vem eu resolvo aqueles exercícios que eu propus do livro. Tá? Então, eu vou falar essas propriedades. Começa com a questão da linha de força, é um pouco de revisão. Então, o vetor campo elétrico permite obter as características do campo em qualquer ponto ao redor de uma carga, ou uma configuração de carga, se tiver mais de uma. Nós temos as linhas de força identificando numa região do espaço onde estão os campos. Então aqui a gente consegue observar a partir da figura que a carga QA tem mais linhas de força do que a carga QB, e pelo sentido com que essas linhas de forças estão apontando, a gente consegue identificar também o sinal das cargas. Por exemplo, que as setas da linha de força estão entrando na carga, então QA é negativa. Por outro lado, QB, as linhas de força estão saindo da carga, então nós temos uma carga positiva. Tá? Também dá para identificar que QA tem muito mais linhas do que QB, então em termos de valor, a carga QA é maior do que a carga QB. O que está resumido aqui nessas frases. Tá? Então QA tem um número de linhas de força maior do que QB, logo o módulo da carga QA é maior do que o módulo da carga QB. As linhas de força entram na A, logo ela é uma carga negativa. As linhas de força saem da carga B, logo ela é positiva. Com as linhas de força numa região do espaço, a gente consegue também identificar o vetor campo elétrico em qualquer um dos pontos, aonde ele queira. Aqui está mostrado na figura 4 pontos, A, B, C e D. O campo elétrico sempre vai ser tangente ao ponto onde eu quero identificar o campo. Então, em A seria esta seta aqui, identificando o campo E1. No ponto B seria este E2 aqui. Ponto C seria este E3. Ponto D, o E4 indicado aqui. Também podemos olhar aqui a questão das cargas novamente. QA é positivo, porque as linhas estão saindo da carga. QB é negativa. E a gente ainda pode identificar aqui o campo em 2 pontos. Aqui foi marcado o C e o D. A pergunta seria: quais as direções e os sentidos dos campos nesses pontos? Então no C vai ser tangente à linha de força, apontando naquela direção e naquele sentido. Em D vai ser nessa seta aqui, tangente à linha de força. Então aqui o campo vai estar nessa direção e nesse sentido. Uma outra possível pergunta seria: qual a relação matemática entre as intensidades das cargas QA e QB? Para saber a relação matemática entre elas, nós teríamos que contar o número de linhas que tem em A e o número de linhas que tem em B. Em B tem 8, e em A tem todas essas 8 aqui, mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, QA por 18 é igual a QB por 8. Então, matematicamente,
QA vai ser 18 sobre 8 QB. Fazendo a conta, QA é 2,25, desculpe, QB. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico de uma carga pontiforme não é constante. É o campo que a gente viu. O campo depende da distância, do inverso da distância ao quadrado. Então, quanto mais longe da carga, menor é o campo. Quanto mais perto da carga, maior é o campo. Mas tem um campo que é chamado de uniforme, onde o valor dele é o mesmo, a direção é o mesmo e o sentido é o mesmo na região do espaço. Então, nessas situações, a gente trabalha com o vetor com a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Daí nós estamos no campo elétrico uniforme. Identificado aqui, ó. Então, num campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas, todas paralelas. O campo tem a mesma intensidade em qualquer região que eu quiser pegar, seja aqui mais para frente, ou aqui mais para trás, ou aqui no meio. O sentido do campo é sempre o mesmo, da esquerda para a direita, nesse caso. E a direção é horizontal. Tá? Essa situação aparece, em geral, quando a gente tem duas placas carregadas com cargas de sinais contrários. Uma placa A carregada positivamente, uma placa B carregada negativamente. Se a gente desprezar a interação aqui em cima, teria uma curvatura do campo. A gente pode aqui embaixo também. Então, desprezando os efeitos nessas extremidades aqui, o campo vai ser uniforme entre as placas. Se eu colocar uma carga de prova positiva aqui dentro, o campo vai apontar sempre da placa positiva para a negativa. E horizontal, como indicado aqui. Aplicação, os capacitores. Os capacitores nada mais são do que uma estrutura com duas placas condutoras separadas por um isolante, que é chamado de dielétrico. As placas condutoras são chamadas de armaduras. E aqui dentro o isolante pode ser o ar, pode ser plástico, pode ser vidro. A representação num circuito para um capacitor seria uma barrinha, duas barrinhas verticais paralelas. Tá? Uma placa fica carregada com carga mais Q e a outra com carga menos Q. E aqui tem uma figura identificando os tipos de capacitores existentes. Capacitor eletrolítico. Os capacitores que têm uma perninha maior que a outra, eles têm polaridade. A perninha menor tem que ligar no neutro ou na parte negativa do circuito. E a perninha maior na parte positiva. Esses outros aqui não são polarizados. Tá? Então tem cerâmica, poliestireno, poliéster, polipropileno, tântalo e mica. Exemplo de um campo uniforme. Exemplo do livro, página 41. Exemplo resolvido.
Duas placas metálicas planas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros de distância uma da outra. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade 6 vezes 10 na 7 Nm por Coulomb. Uma carga elétrica pontiforme, 2 microcoulomb, e massa 5 vezes 10 na menos 6, é abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, calcule a intensidade da força atuando sobre a carga elétrica, força elétrica na realidade, né, pessoal? A letra B, a aceleração do movimento. E letra C, a velocidade com que a carga atinge a placa negativa. Então, basicamente é isso aqui. Separação entre as placas é 10 centímetros. Uma é positiva, a outra é negativa. Tem o campo aqui no meio. Campo constante, um campo uniforme, apontando da placa positiva para a placa negativa. Coloca uma carga aqui próxima à placa positiva e solta ela. O que vai acontecer? Ele vai sofrer uma força. Como a carga é positiva, ela vai no mesmo sentido do campo. Ela vai no mesmo sentido do campo, em direção à placa negativa. Como é que a gente vai calcular isso? Pela relação que a gente conhece. Força é a carga vezes o campo. Temos a carga aqui em cima, temos o campo. Então isso vai dar 120 newtons. Para achar a aceleração, é só lembrar a segunda lei de Newton. Força é a massa vezes a aceleração. Então a aceleração é a força dividido pela massa. Força é 120, a massa é 5 vezes 10 na menos 6. Tem que estar em quilogramas aqui, tá, pessoal? Vai dar uma aceleração 2,4 vezes 10 na 7 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é 10 a 6 vezes quase maior que a aceleração gravitacional. Para achar a velocidade da carga ao chegar na placa negativa, é só lembrar das equações do movimento acelerado. A mais fácil é a Torricelli, onde a gente vai usar velocidade final ao quadrado igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes a distância. Velocidade inicial é zero, a carga foi abandonada na placa positiva. A distância é a separação entre as duas placas, 10 centímetros ou 0,1 metros. A aceleração nós achamos. Então vai dar uma velocidade ao quadrado 4,8 vezes 10 na 6, extraindo a raiz 2,2 vezes 10 na 3 metros por segundo. Então é uma velocidade bem alta. Campo elétrico de um condutor eletrizado. Então a gente já viu que o campo está associado com a existência de cargas numa região do espaço. No interior de um condutor que já tiver em equilíbrio eletrostático, ou seja, as cargas já se organizaram dentro do condutor e elas podem se movimentar livremente, elas vão estar nas extremidades do condutor. Assim, vão estar na parte da superfície do condutor. Então, como não tem carga aqui dentro, o campo elétrico é zero. Seja esse condutor oco ou seja ele maciço, as cargas vão todas para a superfície.
e no interior do condutor o campo é 0. O exemplo de aplicação aqui seria a situação de uma gaiola de Faraday, onde se usa para se proteger, por exemplo, para fazer demonstrações de geradores, as bobinas de Tesla, onde consegue-se chegar numa voltagem muito grande aqui em cima e a diferença de potencial é suficiente para formar raios no ar. Cada centímetro de comprimento desses raios aqui dá em torno de 1000 volts de voltagem. A gente não viu ainda, mas dá 1000 volts de voltagem. E aqui o cara tá com uma gaiola, que é como se fosse uma cerca de arame em volta, formando um condutor em toda a volta dele, indicando que aqui dentro onde ele está, o campo elétrico é 0. Então não vai chegar campo elétrico nele. Tá? Não vai chegar campo elétrico nele. Aqui uma outra foto. Uma gaiola um pouco melhor. Uma tela mais fininha. Uma bobina de Tesla maior. Lá tá os raios saindo e chegando e protegendo ele dentro da gaiola. Se não tivesse a gaiola, tá, pessoal? Essa pessoa fatalmente já teria morrido por causa das descargas elétricas e do campo elétrico existente nessa região. Outras aplicações é a blindagem eletrostática. Então a gente tem aí cabos de som, que são cabos coaxiais. Basicamente tem 2 fios condutores lá dentro do cabo. Na parte de fora tem uma malha metálica, tipo um papel alumínio, fazendo uma blindagem eletrostática, garantindo que nenhum campo externo vai atuar sobre esses 2 condutores que estão aqui dentro. Tá? Então, por mais que tenha interferência do lado de fora, esse papel alumínio aqui faz com que o campo aqui dentro seja 0. O campo externo, tá, pessoal? Vai ter campo dentro do condutor para poder enviar o sinal aqui ao longo dele. Mas o campo externo vai ser blindado por esse papel alumínio que tem aqui. E aqui uma situação que dá para fazer em casa. O comprimento das ondas eletromagnéticas do celular é da ordem de 1 a 2 ou até 3 centímetros. Então se eu colocar uma tela que seja uma malha aí de 1 centímetro ou 1,5 e colocar o celular lá dentro, eu consigo blindar o sinal. Não chega sinal até o celular. Pode ligar do lado de fora, que o celular não vai tocar lá dentro. Tá? Outra situação, o forno de micro-ondas. Tem no vidro do micro-ondas, como se fosse uma malhazinha metálica, de tal forma que a onda eletromagnética lá dentro, a micro-onda, não consegue sair de dentro do forno pelo vidro. Tá? Campo elétrico de um condutor eletrizado. Então aqui a gente está pensando um condutor em equilíbrio, e o campo ele vai acabar ficando perpendicular à superfície. Então aqui estão as cargas nas extremidades, na superfície do condutor. Já dá para ver que o condutor não é bem esférico. A gente vai ver que tem um poder que é chamado de poder das pontas. Quanto mais ponta tiver o condutor, as cargas vão se acumular mais lá. Então aqui tem uma ponta um pouco maior, desses 2 lados. Tem mais cargas aqui nessas regiões do que nas outras. Então,
o campo vai ser sempre perpendicular à superfície do condutor. Tá? A esse acúmulo de cargas nas regiões próximas às pontas é chamado de poder das pontas. Nessas pontas o campo elétrico vai ser maior. Então, aqui uma figura identificando um campo para um formato do condutor desse jeito, tá? Como se fosse uma gota com uma ponta maior. As cargas vão se acumular mais próximo à ponta, então vai ter um campo elétrico mais intenso nesta ponta aqui do que na região onde tem menos cargas ali. Tá? Uma outra situação, aqui o formato estranho, um condutor com esse formato, as cargas estariam todas concentradas na ponta. Onde que é aplicado isso aí? É aplicado nos para-raios. Então a gente coloca uma ponta e liga um cabo de aço até a terra. Essa ponta vai ter um campo elétrico intenso, de tal forma que quando um raio tender a chegar num corpo, numa superfície, ele vai procurar aquele onde vai ter a menor diferença de potencial, ou ainda onde tem o maior campo elétrico para ele atingir. Então ele atinge nas pontas, essas pontas estão ligadas ao solo por cabos de aço, e a terra é um grande condutor cheio de elétrons sobrando, e acaba neutralizando o raio. E o raio nada mais é do que uma corrente de cargas elétricas. As cargas ou descem lá da nuvem, ou as cargas sobem da terra até a nuvem, tá? Fazendo uma descarga. Lembrem que cada centímetro mais ou menos de comprimento desses raios está em torno de 1000 volts. Então num raio desse aqui são milhões de volts de carga que estão passando pelo para-raio, tá? Alguns cuidados a gente tem que ter em dias de chuva com raios, porque se a gente está numa superfície, num topo de um morro, e a gente está em pé, como a terra é condutora, a pessoa também pode ficar carregada com os elétrons da terra. O formato da pessoa no topo do morro é uma ponta, então o raio tem grande chance de atingir a pessoa no topo do morro, tá? Então quando a gente tá no topo do morro e começa a cair uma tempestade com raios, melhor coisa é deitar, pelo menos, para não ficar no formato de uma ponta. Uma outra forma de proteger de raios é se blindar eletrostaticamente. Então o exemplo é o caso do carro. Quando tem a tempestade de raios, fica dentro do carro. Cai um raio no carro, a carga vai ficar toda na parte externa do carro. As cargas vão ficar na parte externa do carro. Dentro do carro, o campo elétrico é zero. Tá? Então, se não tem campo elétrico dentro do carro, tu não vai ser atingido pela eletricidade. Tá? Também não pode ficar embaixo de árvores, porque as árvores têm o formato de uma ponta na superfície da terra. Então, a chance do raio cair na árvore é maior. Aqui outra foto de raios. Então aqui tem 2 prédios. O raio foi naquela ponta que ficou mais próxima da nuvem. Ainda atingiu uma parte aqui do prédio também, mas esse aqui não foi atingido. Campo elétrico de uma esfera condutora eletrizada. A gente viu que uma esfera vai estar carregada com cargas na sua superfície, porque ela é condutora. Desculpe. Porque ela é condutora. Como a esfera não tem ponta, em princípio as cargas estão igualmente distribuídas ao longo da superfície. Dentro da esfera, o campo elétrico é nulo.
Por quê? Porque não tem carga aqui dentro. Já do lado de fora da esfera, ela cai com uma distância ao quadrado a partir do centro da esfera. Então aqui, se a distância for menor do que esse raio da esfera, então se estiver dentro da esfera, o campo elétrico é zero. Se eu pegar um ponto fora da esfera, ou seja, maior do que o raio, nós temos o campo que é igual ao da carga pontual, como se a carga tivesse toda concentrada no centro da esfera, que é aquilo que a gente já viu. K0, carga dividido pela distância ao quadrado, se estiver do lado de fora da esfera. Na superfície da esfera, a gente não calcula o campo, tá? Porque ela é um ponto onde depende das cargas que estão ali, tá? Então, dentro o campo é zero, do lado de fora cai com d ao quadrado. Exercício resolvido, página 46. Uma esfera metálica oca A, apoiada sobre um suporte isolante, tem uma pequena cavidade. Se encontra inicialmente neutra. Por essa cavidade é introduzido um bastão isolante, tendo em sua extremidade uma pequena esfera B eletrizada positivamente. Uma esfera eletrizada positivamente e uma esfera metálica oca. Coloca a esfera B por dentro deste orifício aqui. Explique o que acontece após o contato entre A e B. Então, basicamente isso aqui. Encosta lá dentro a esfera B carregada. Então, como o B é condutora e o A é condutora, eles vão formar um único corpo condutor. E as cargas vão migrar da esfera A, os elétrons vão neutralizar a carga positiva da esfera B, e a esfera A vai ficar carregada positivamente. Tá? Então, após o contato, dentro aqui não vai ficar carga nenhuma, mas isso não quer dizer que é por causa que ela é oca. Isso quer dizer que não vai ter carga dentro do condutor carregado, seja ele oco ou não. Tá? Então formam um único condutor, as cargas em excesso passam para a superfície externa. O B se descarrega e o A carrega positivamente. Então as cargas passam do B para o A. Tá? Ainda exercício resolvido, página 46. Consideramos uma esfera condutora de raio 20 centímetros. Ela se encontra carregada eletrostaticamente com uma carga 4 vezes 10 na menos 6. Determine a intensidade do campo elétrico nos pontos A e C. Ponto A que está dentro da esfera e o ponto C está do lado de fora da esfera. Tá? Tem os dados aqui, distância do ponto A até o centro é 10 centímetros, conforme está na figura. Distância da parte central do centro da esfera até o ponto C é de 40 centímetros. 10 mais 10 mais 20, 40 centímetros. Em B a gente não calcula o campo, porque aqui depende da quantidade de carga que tem próximo a essa região. Tá? Sumiu o mouse aqui. E a constante do vácuo é a constante dielétrica, dá para dizer, 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, para calcular o campo no ponto A, o campo é zero. Por quê? Porque está dentro da esfera. E dentro da esfera a gente viu que o campo é zero. Do lado de fora, funciona como se fosse uma carga pontual. Uma carga que pode ser representada por um ponto. Então a gente consegue calcular, usando a nossa equação de campo elétrico. K0, carga, distância ao quadrado. 9 vezes 10 na 9, a carga é 4 vezes 10 na menos 6. A distância é 0,4 ao quadrado. Isso vai dar 2,25 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Tá?
por hoje. A atividade é apenas assistir a esse vídeo e conhecer essas novas características, essas novas propriedades do campo elétrico. Lembro que na próxima aula eu vou resolver os exercícios que eu propus lá do livro, da página, vamos olhar aqui, eu propus os exercícios da página 38, tá? Eu vou resolver esses exercícios e se ficar alguma dúvida, vocês perguntem na aula síncrona, tá, pessoal? Aí eu posso usar o quadro, posso escrever com detalhes aquilo que vocês estiverem perguntando. Tá? Tenham um bom final de semana, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.